Olá, sou a professora Renata e eu vou dar sequência aqui na nossa aula de bioquímica, onde hoje será abordado o conteúdo de bioquímica sobre lipídios. Então, para falar sobre lipídios, é importante que nós saibamos que os lipídios são um grupo super heterogêneo de substâncias que são amplamente distribuídos entre as gorduras, os óleos, as ceras. São um grupo de substâncias que são insolúveis ou praticamente quase nada solúvel em água, né? O que nos permite chamá-los de lipossolúveis e que são solúveis apenas em solventes orgânicos. Os lipídios, eles estão presentes em praticamente todos os tecidos, né? Mas principalmente nas membranas celulares e nas células de gordura, também conhecida como adipócitos. Os lipídios, diferentemente dos outros macronutrientes, né? Então, diferente dos carboidratos, que são constituídos basicamente por unidades de glicose, diferente das proteínas, que são constituídos basicamente pelas repetições de aminoácidos, os lipídios eles não são polímeros, ou seja, eles não são formados por essas unidades de repetição. E apesar deles apresentarem uma estrutura química super simples, né, a função deles desempenhada nos organismos são diversas, né? Eles atuam em diversas etapas metabólicas, eles são constituintes de membranas, de estruturas celulares. Então, apesar deles serem muito simples, né, a gente vai falar já da constituição deles, eles têm muitas funções nos organismos. Então, sabemos que por volta de 80% de toda a gordura encontrada no organismo, ela está na forma de triglicérides. Os outros 20% é que são encontrados na forma de mono ou de glicérides, mas na forma até de ácido graxo livre, esterol, né? Mas é super relevante considerar que 80% de toda a gordura está na forma de triglicérides. E triglicérides é formado basicamente por 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol. Assim sendo, né, como eu já disse, apesar de serem estruturas relativamente simples, né, não sendo polímeros, eles têm diversas funções no organismo, né, ele é capaz de desempenhar inúmeras funções. As mais básicas delas, né, pelas quais os lipídios se tornaram mais conhecidos, é por serem importantes fontes energéticas, né, se alojarem lá nos adipócitos e serem importantes formas de reserva de energia. No entanto, eles também são fundamentais para o isolamento térmico, para o controle da temperatura, em especial para os homeotermos. Também tem a função de carregar vitaminas, né? Principalmente as vitaminas lipossolúveis. Desempenham um papel super importante como depressor da fome, né, além de participarem da constituição das membranas celulares e pelo fato, inclusive, de serem isolantes térmicos, de estarem presentes, né, nas cavidades, no envolto de alguns órgãos, também são importantes para a proteção mecânica dos órgãos. Bem, assim sendo, né, como que a gente pode falar sobre a constituição dessas moléculas? As moléculas de ácidos graxos, elas podem estar ligadas tanto com o glicerol, né, o que nós vamos acabar formando triglicérides, mas em alguns momentos ela também pode se ligar simplesmente com um fosfato, ou mesmo com uma molécula de carboidrato, ou até com proteína, formando as lipoproteínas. E devido a essa complexidade, né, devido a essa variação, essa diversidade de estruturas, é que elas apresentam funções diversas também, né, acabam tendo comportamentos distintos no nosso organismo. E elas são utilizadas de diferentes formas também, vai depender muito do momento fisiológico, do status fisiológico do indivíduo, o que vai fazer com que ela seja mobilizada de uma forma distinta. Então, partimos do ponto, né, que quando o indivíduo está saciado, né, então quando ele está alimentado,
Digamos que ele está em estado de saciedade devido à ampla ingestão de carboidratos. Então, nesse caso, né, quando o indivíduo está alimentado e a glicose proveniente da quebra desses carboidratos ela é amplamente utilizada e ainda assim eu tenho uma grande quantidade de moléculas de carboidrato penetrando nesse organismo, oferecendo mais energia, então eu vou estocar, vou transformar esses metabólitos em gordura, né, o acetil-CoA será convertido em ácidos graxos. Então aí eu tenho um momento de reserva desses nutrientes. Por outro lado, esses ácidos graxos, eles serão amplamente utilizados quando eu estiver num estado fisiológico de jejum, né, quando esse indivíduo ele sente fome. Então, nesse momento, eu tenho uma demanda energética que faz com que eu tenha que recorrer a esses meus ácidos graxos de reserva. As proteínas, por outro lado, né, elas só são utilizadas quando toda essa reserva de carboidrato, toda essa reserva de lipídios, ela já foi utilizada. Então, se eu mantenho esse jejum por algum tempo, por razões diversas, né, por doenças, por opção, então aí eu vou começar a utilizar essa proteína, ou ainda quando eu faço essa situação de diminuição da quantidade de gordura e de carboidratos nesse indivíduo, e eu tenho uma alimentação hiperproteica. Bom, continuando, né, vamos falar um pouco sobre como que é essa molécula enorme, né, por isso que é um macronutriente, ela é uma macromolécula, ela pode chegar a ter quase 60 carbonos numa molécula, às vezes até mais do que isso, né. Então, e essa molécula de lipídio, o nome lipídio, ele deriva do grego, no qual lipos significa gordura. São todas moléculas orgânicas, né, porque são compostas por carbono e hidrogênio, oxigenadas, e entre elas eu incluo os óleos de forma geral, que são aqueles que eu encontro na forma líquida, que na grande maioria das vezes são de origem vegetal. E também temos as gorduras e as ceras, que na maioria das vezes, em temperatura ambiente, se apresentam na forma sólida e que, na grande maioria das vezes, também são de origem animal, incluindo a cera de abelha, né, que é também de origem animal. Todas essas moléculas lipídicas, elas são muito lipossolúveis e, portanto, insolúveis em água, são extremamente energéticas, como vimos, elas podem ser excelentes fontes de acetil-CoA, quando eu degrado esse ácido graxo, e eu posso encontrá-las tanto em células vegetais, bem como em células animais. Bem, então vamos falar um pouquinho agora sobre como que essa digestão lipídica ocorre, né, nos organismos de mamíferos, essencialmente, né? Bom, então 3 pontos aqui são importantes, né? Na verdade, 3 órgãos são de fundamental importância para que ocorra essa digestão. Primeiramente, o estômago, né? O grande órgão receptivo dos alimentos, e quando essa gordura ela atinge a cavidade gástrica, ela vai sofrer a ação da lipase gástrica, que apesar de ser uma enzima quase que irrelevante no teor de digestão de gorduras, ela já o prepara. E quando ocorre o início do esvaziamento gástrico, então quando esse alimento com teor gorduroso, ele começa a sair do estômago e vai para o intestino, né, pela movimentação do esvaziamento gástrico, eu tenho então a ação da bile, no qual a bile ela tem um fator muito importante que é o de emulsificação. Então ela separa essas partículas gordurosas, mesmo que de forma temporária, aumentando a superfície de contato, para que nesse momento posterior as lipases pancreáticas propriamente ditas possam atuar como enzimas nessas grandes moléculas de gordura e efetivamente digerirem, romperem essas moléculas de gordura em partículas menores, de forma que eu conseguirei, no momento posterior, oferecer lá na luz do intestino as moléculas de ácido graxo para que essas possam ser absorvidas e ganharem a corrente sanguínea. No entanto, no meio do caminho, né, até que tudo isso aconteça, eu também tenho
o papel dos hormônios que afetam diretamente, né, na síntese da bile, na liberação da bile para que ela chegue ao intestino delgado, bem como também tem interferências hormonais que fazem com que esse pâncreas libere mais dessas enzimas oriundas do pâncreas exócrino. E tudo isso se dá por esse controle hormonal da digestão dos lipídios, no qual esse quimo, que é aquele conteúdo digestivo, né, aquele conteúdo que foi digerido lá no estômago, que está demasiadamente ácido, né, porque ele foi aquele bolo alimentar que foi recentemente digerido lá no estômago e que sofreu a ação das enzimas digestivas do estômago, né? Esse conteúdo ácido, ele chega ao duodeno e quando isso acontece, ele estimula a liberação de secretina, que por sua vez, né, é liberada pela própria mucosa duodenal. É essa secretina que, chegando na corrente sanguínea, ela vai estimular o pâncreas para poder tirar um pouco desse conteúdo ácido, né? Vai estimular o pâncreas para que ele comece a liberar substâncias essencialmente alcalinas, diminuindo a acidez desse quimo recém-saído do estômago, para evitar danos na própria mucosa. Concomitantemente, esse quimo, né, que saiu agora há pouco do estômago e que tem um conteúdo muito grande de gordura, ele também estimula a secreção de colecistocinina, que é um outro hormônio que as próprias células da mucosa intestinal, da mucosa duodenal, liberam. Esse hormônio, ganhando a corrente sanguínea, ele também atinge o pâncreas e faz com que o pâncreas comece a produzir mais enzimas digestivas, mais lipases pancreáticas. Então, no momento posterior, eu tenho essa colecistoquinina agindo, além de chegar lá na corrente sanguínea e estimulando o pâncreas, ela também estimula a contração da própria vesícula biliar, né, fazendo com que aquele conteúdo, que é a bile, chegue ao intestino e comece a emulsificar toda essa gordura. Bem como a secretina, que agiu lá no pâncreas também, ela também estimula a produção de bile pelas células hepáticas. Então, ambos os hormônios têm ações diversas, né? Eles alcançam a corrente sanguínea e estimulam o pâncreas a liberar substâncias, estimulam a produção de mais substâncias, bem como afetam diretamente o funcionamento da vesícula biliar e a produção da bile. Assim sendo, eu consigo, então, degradar essa gordura, diminuí-la em partículas menores, né, em porções menores de moléculas, em unidades de ácidos graxos, de glicerol, para que, de fato, elas consigam ser absorvidas pela corrente sanguínea e ganhem toda a corrente sanguínea para executar, de fato, todo o seu papel. Nesse sentido, eu posso classificar os tipos de lipídios de diversas formas, né? Eu digo que a maioria desses lipídios, quando sofre essa digestão, né, essencialmente a sua constituição, é formada, né, basicamente por ácidos graxos. Lembrando que ácidos graxos, eles são ácidos carboxílicos, possuem lá o grupo carboxila, e por essa razão, né, tem o grupo carbonila mais hidroxila. Ele tem uma porção apolar e uma polar, ok? E esses ácidos graxos, eles são unidades formadoras dos lipídios e que são moléculas orgânicas formadas, então, dessa maneira, por grandes esqueletos carbônicos. No entanto, eu tenho ácidos graxos que são chamados saturados, que são aqueles que, entre as ligações carbônicas, eu tenho apenas ligações simples, como você pode observar aqui. E por outro lado, o ácido graxo insaturado é aquele que tem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre as moléculas carbônicas. E esse fato faz uma total diferença quando a gente pensa, inclusive, naquilo que é produzido de ácido graxo, naquilo que é produzido de gordura pelo nosso organismo e naquilo que nós acabamos ingerindo. A gente sabe que todo ácido graxo saturado, ele é de origem animal, seja ele lá do mel da abelha, seja ele da carne de boi, porco, galinha, aquela presente no ovo, no leite. A única exceção é para o óleo de coco e óleo de palma, que apesar de serem produtos de origem vegetal,
eles apresentam uma cadeia saturada, ou seja, eles têm ligações simples entre os carbonos. E o ácido graxo insaturado é aquele que sempre é oriundo de fontes vegetais. Então eu o encontro lá nas oleaginosas, nas castanhas, no amendoim, né? Eu encontro também na oliveira, que me produz a oliva, que por sua vez produz o azeite. Então, todos os óleos de origem vegetal, eles são insaturados. Assim sendo, eu também posso classificar os ácidos graxos como essenciais ou não essenciais. Os ácidos graxos não essenciais são aqueles que o meu organismo é capaz de produzir. E os essenciais são aqueles que eu tenho que obrigatoriamente obtê-los da dieta. O exemplo típico de ácidos graxos essenciais são o ômega 6, que é o ácido linoleico, e o ômega 3, que é o ácido linolênico. Ambos têm funções super importantes, né? Então, existem vários relatos em literatura que demonstram a importância deles para manter o status fisiológico, né? O estado de rigidez do nosso sistema nervoso central. Hoje em dia, nós encontramos trabalhos que falam sobre a importância da suplementação desses ácidos graxos essenciais para frear, para controlar doenças como Alzheimer, da importância deles em quadros de déficit de atenção. Então está super comprovado o fato desses ácidos graxos essenciais estarem envolvidos com padrões cognitivos, com a rigidez do nosso sistema nervoso central. Bem como sabemos que o ácido araquidônico, que é um importante precursor do processo inflamatório, ele é formado a partir do ácido linolênico, né, o ômega 3. Então, dessa forma, a gente sabe que eles são importantes também no papel como moduladores do processo inflamatório. Bom, e ainda eu posso, além de fazer essa classificação previamente mostrada aqui para vocês de ácidos graxos, eu ainda posso classificar as gorduras como um todo, né? As gorduras, elas podem ser do tipo simples, né? O exemplo típico é aquela formada essencialmente por ácidos graxos e glicerol, né? O próprio triglicéride, que ele é formado, como vocês podem ver aqui nesse desenho, né? Por uma molécula de glicerídeo e 3 moléculas de ácidos graxos, né, aqui presentes. Então, esse é tipicamente a gordura mais simples, né, que é o triglicérides. Eu ainda posso classificar essa molécula de gordura como gordura composta, né, que é aquela que eu tenho o glicerídeo mais alguma substância, como por exemplo os fosfolipídios, né, no qual eu tenho um glicerídeo associado a um fósforo, né, ou ainda as lipoproteínas, no qual eu tenho um glicerídeo associado a uma proteína, como aquelas que são as carreadoras de gordura pelo nosso sangue, né, LDL, HDL, VLDL, LDL. Bom, então aqui eu tenho alguns exemplos dessas gorduras, né? E eu ainda posso classificar, além de simples e composta, eu posso classificá-las como gorduras derivadas. As gorduras derivadas são aquelas que, como o próprio nome diz, elas derivam de gordura simples e composta. O exemplo típico é o colesterol. O colesterol, ele é uma molécula de gordura de origem animal, que ela é produzida, né, essencialmente em animais, inclusive para o nosso próprio corpo. Então, nós produzimos esse colesterol para que, de fato, nós possamos ter as nossas funções biológicas adequadas. No entanto, nós veremos adiante que a produção desse colesterol, ela envolve vários aspectos genéticos também. Então, por essa razão, alguns indivíduos acabam produzindo mais do que os outros, e por isso eles acabam desenvolvendo esses quadros de hipercolesterolemia, né, que são tão graves quando a gente pensa no aumento do risco da formação de um ateroma, o que predispõe a um quadro de infarto ou até de um AVC. No entanto, o colesterol tem funções biológicas muito importantes, né? Eles estão presentes nas nossas membranas celulares, são de fundamental importância para a síntese de vitamina D, que por sua vez tem um papel super importante para a calcificação dos nossos ossos.
O colesterol também é um precursor de hormônio. Todos os nossos hormônios sexuais, eles são sintetizados a partir de uma molécula de colesterol. Bem como eu preciso de colesterol para a síntese de bile, que por sua vez é importante para a emulsificação de gorduras. Então eu posso afirmar que eu preciso de gordura para justamente emulsificar mais gordura, né? Sim, porque são todas lipossolúveis. E o colesterol, ele é produzido principalmente no fígado, né? No intestino, mas principalmente no fígado também. Então, as gorduras do tecido adiposo, elas são importantes fontes energéticas e toda vez que houver uma ingestão em excesso, inclusive de carboidratos, não é só de lipídios, elas serão reservadas, né? Até pelo próprio teor lipossolúvel, o nosso organismo ele tem uma facilidade em absorver essa gordura. E quando eu tiver uma demanda energética baixa, eu posso recorrer a essa gordura que fica estocada e degradá-la para poder utilizar pelo nosso organismo. Mas na absorção, né, eu sei que esses triglicérides, eles são degradados por enzimas específicas, são emulsificados, eu consigo dessa forma absorvê-los com tranquilidade. Quando o triglicéride sofre essa ação enzimática, né, então eu vou liberando aos poucos esses ácidos graxos livres até que eles alcancem a corrente sanguínea. E o glicerol, né? O glicerol é a menor parte do lipídio, ele também pode ser absorvido pelos vasos linfáticos e também é levado pelo fígado. E quando eu não utilizá-los imediatamente, eu os transformo novamente em triglicérides para poder ser estocado dentro da minha célula adiposa. Então aqui, né, dá para a gente ter uma ideia de como que isso é formado, né? Então eu tenho aqui uma molécula de triglicéride em situação de jejum, né, onde eu tenho a liberação de glucagon e adrenalina, eu ativo uma enzima que se chama lipase hormônio sensível e recebe esse nome de lipase hormônio sensível porque ela é sensível à ação de adrenalina e glucagon. Então, quando isso acontece, né, eu tenho o rompimento dessa molécula de triglicérides em diglicéride e no momento seguinte, de novo, essa lipase transforma em monoglicérides, facilitando a liberação de ácidos graxos livres, olha aqui, que vão ser utilizados pela minha célula. Agora, quando eu tenho uma situação inversa, né, eu consumo muito carboidrato, eu consumo muita gordura, eu também acabo armazenando essa gordura na forma de triglicérides, que normalmente isso acontece quando eu tenho altos níveis de insulina, aí é o papel inverso, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esse metabolismo, né? Quando a gente fala de metabolismo de lipídios, é importante a gente se habituar a dois termos, né? Que é o da lipogênese e da lipólise, cujas vias metabólicas, elas têm como principal alvo a própria célula adiposa, porque é lá onde eu armazeno toda a minha célula, todo o meu depósito de gordura, né? Todas minhas formas de triglicéridos, 80% da gordura presente no meu corpo. E na lipogênese, né, que é a via, como o próprio nome diz, gênese é o que dá origem a lipídios, na lipogênese, então eu vou acumular, eu vou transformar tudo que meu organismo está em excesso em moléculas de triglicérides. Então a própria célula adiposa, né, ela acaba absorvendo, ela acaba recebendo essa molécula de acetil-CoA em excesso, né, na própria mitocôndria e a transforma em ácidos graxos e, consequentemente, em triglicérides. E no caso da lipólise é o contrário, né? Então, no momento que eu estou num balanço negativo, eu preciso recorrer à minha reserva energética. Então, os hormônios que são liberados, né, essencialmente glucagon e adrenalina, eles atuam nesses adipócitos, promovendo uma hidrólise desses ácidos graxos e glicerol, fazendo com que ocorra novamente um aumento de ácidos graxos livres, né, e de acetil-CoA, para que possa ser utilizada esse acetil-CoA para gerar energia, principalmente para fígado e musculatura, que são os órgãos essenciais, né, para gerar energia e de manutenção da nossa vida.
E o que é a gliconeogênese? A gliconeogênese, ela ocorre quando as células musculares, elas degradam e queimam essa gordura, esses ácidos graxos, né? Usando a energia liberada para produzir ATP, principalmente para contração. Então, são em situações extremas, né? Onde eu utilizo compostos não glicídicos, né? Que é o ácido graxo, em formas de produzir energia, né? A gente costuma dizer que a gliconeogênese, ela é a via glicolítica de ponta cabeça, né? Porque eu vou aumentar a produção de energia a partir de compostos não glicídicos, né? E a gliconeogênese, né, ela faz com que o fígado use esses ácidos graxos também, né? Desculpa, a glicogênese não, a cetogênese. Ela faz com que esse fígado ela use os ácidos graxos para produzir também moléculas de colesterol, de triglicéridos, que são importantes para a manutenção da vida. Mas no momento onde eu preciso de energia, é a partir do fígado também que eu vou degradar essas moléculas de ácidos graxos e produzir os corpos chamados corpos cetônicos, que são capazes de gerar energia de forma bastante rápida, tanto com alguns efeitos colaterais. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses corpos cetônicos, né? Quem são eles? Os corpos cetônicos, eles são aqueles lipídios, né? Que eles são queimados, a gente brinca, né? Fala que queimam na chama de glicídios, mas na verdade eles são degradados justamente para gerar uma energia similar àquela que é produzida a partir de carboidratos. No entanto, isso acontece essencialmente no fígado, né? Mas, no entanto, quando eu promovo essa queima, essa degradação desses lipídios para gerar energia, eu posso aumentar muito a produção dos chamados corpos cetônicos, que são substâncias ácidas que apresentam características específicas, né, como por exemplo uma volatilidade alta e que podem causar um quadro de cetoacidose, que para paciente diabético principalmente, ela pode ser até fatal. Então, nesse processo, né, de produção de corpos cetônicos, ele acontece toda vez que as mitocôndrias hepáticas elas têm a capacidade, né, de desviar esse excesso de acetil-CoA e acaba ocorrendo, portanto, né, uma produção dos chamados corpos cetônicos. Quem são eles? É o acetoacetato, o 3-hidroxibutirato e a acetona. A acetona é essa que é a que tem a extrema volatilidade e é capaz, inclusive, de provocar o hálito cetônico, né? Então, a gente sabe que o indivíduo ele está em cetoacidose quando ele apresenta, de fato, esse hálito cetônico. E para que isso aconteça, tem que acontecer a produção em excesso desses chamados corpos cetônicos, que são consequentes da degradação de gordura e produção de acetil-CoA, né? Esses corpos cetônicos, eles ficam circulantes no sangue, né? E eles podem o tempo todo, esses corpos cetônicos, serem convertidos em acetil-CoA e oxidados pelos ciclos de Krebs, justamente para poder gerar energia. No entanto, o excesso deles, né? Então, quando eu tenho aí um desequilíbrio muito grande e eu degrado muito lipídio, eles acabam acumulando. E é esse acúmulo de corpos cetônicos, que não é convertido em acetil-CoA, que pode ser relativamente perigoso para o nosso organismo, né? Então, quais são as importantes fontes de energia para esses tecidos periféricos, né? Então, onde que amplamente eu vou utilizar essas formas de energia a partir de acetil-CoA, né? Então, sempre quando eu preciso de energia rápida, eu não estou me alimentando com carboidratos ou com lipídios de forma eficiente. Então, eu vou gerar energia a partir desse acetil-CoA. Só que para que isso aconteça, eu tenho que degradar ácido graxo, né? Os corpos cetônicos, eles até podem ser utilizados principalmente pela musculatura para gerar energia, mas o perigo, volto a dizer, é quando ocorre esse acúmulo de corpos cetônicos, que são importantes fontes de energia, né? Porque eles são bastante solúveis em solução aquosa, né? Eles não precisam ser transportados pelas chamadas lipoproteínas, como que ocorre com os ácidos graxos, né? No fígado, quando eu tenho essa quantidade de acetil-CoA excedida, né,
eu posso de fato produzir esses corpos cetônicos, o que não é benéfico em excesso, né? Contudo, ele é capaz de gerar energia, principalmente para a musculatura. Então, como que se dá essa formação dos corpos cetônicos, né? Então, o acetil-CoA, ele normalmente ele entra no ciclo de Krebs de acordo lá com aquela condensação de Claisen com o oxalacetato, dando origem ao citrato, né? Quando eu tenho um desequilíbrio de carboidratos, né, e por essa razão uma indisponibilidade do oxalacetato, o acetil-CoA ele desvia para o fígado e acaba formando os corpos cetônicos. Então, quando por alguma razão eu tenho um desequilíbrio, né, seja porque eu não estou ingerindo muito carboidrato, não estou ingerindo muito lipídios, ou ainda quando eu tenho uma indisponibilidade do oxalacetato, eu não dou o start a esse ciclo de Krebs, ele acaba sendo produzido em excesso, né, e aí ele acaba formando esses chamados corpos cetônicos. Quais são as situações que isso acontece abundantemente? Então, todo estágio de jejum prolongado, exercício prolongado e no diabetes descontrolado, quando o indivíduo ele não tem uma quantidade de insulina suficiente, seja ela endógena ou exógena, e aí acaba faltando energia para esse indivíduo, né? Então ele tem que recorrer inicialmente à gordura e, consequentemente, acaba formando muito acetil-CoA. No entanto, volto a dizer, é uma fonte importante, né, de energia em condições severas. O problema é quando é em excesso, né? O acúmulo dele não é tolerado, porque ele leva a um quadro de cetoacidose, né, uma acidose metabólica, porque nós vimos que eles são compostos ácidos, eles acabam sendo eliminados na urina, né, e podem ser utilizados pela musculatura e até mesmo pelo cérebro, né. Quando o indivíduo ele é saudável, né, eu consigo ter formas de reverter isso e formar novamente acetil-CoA. Mas volto a dizer, o perigo é quando a gente tem, por exemplo, um paciente diabético. Essa cetoacidose que é provocada e esse desequilíbrio metabólico no que se diz respeito à degradação de ácidos graxos para gerar esses corpos cetônicos, né, gerar acetil-CoA e, consequentemente, corpos cetônicos, ele pode ser fatal. Ok? Então, aqui a gente teve um início desse metabolismo de lipídios, né, uma introdução a respeito dos lipídios dentro da bioquímica, e eu aguardo vocês para a nossa próxima aula, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse conhecimento do metabolismo de lipídios e vamos voltar a falar dos corpos cetônicos. Até lá!